Começando mais um evangelho, uma horinha de estudos das nossas obras de Kardec. A gente começa com o mantra de Loester. Gosto de boas leituras e leio todos os dias bons livros. No Livro dos Espíritos, pergunta 662. É útil orar por outros, pelos outros? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai para si, mediante a prece, os bons espíritos e estes se associam ao bem que deseja fazer. E a nota de Kardec diz: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que fazemos pelos outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Hoje é dia do livro Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E estamos nas mensagens dos Espíritos felizes. Hoje vamos ler a mensagem de Victor Le Buffle, jovem piloto da Barra, pertencendo ao porto do Havre, morto com a idade de 20 anos. Morava com a mãe, pobre pequena comerciante, a qual prodigalizava os cuidados mais ternos e afetuosos e sustentava com o produto do seu rude trabalho. Nunca foi visto frequentando cabarés, nem se entregando aos excessos tão frequentes na sua profissão, pois não queria subtrair a menor parte do seu ganho do piedoso uso ao qual o consagrava. Todo o tempo não empregado em seu serviço, ele o dava à mãe para lhe poupar a fadiga. Há muito tempo, sofrendo da doença, da qual sentia que devia morrer, ocultava seus sofrimentos com medo de lhe causar inquietação e que ela mesma quisesse encarregar-se do seu trabalho. Esse jovem precisava de um grande patrimônio de qualidades naturais e de uma grande força de vontade para resistir, na idade das paixões, aos perniciosos aliciamentos do meio onde vivia. Ele tinha uma piedade sincera e a sua morte foi edificante. Na véspera de sua morte, ele exigiu da mãe que fosse repousar um pouco, dizendo que ele mesmo sentia necessidade de dormir. Esta teve então a visão. Encontrava-se, disse ela, numa grande escuridez. Depois viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco e o quarto ficou iluminado por uma brilhante claridade, da qual se destacou a figura de seu filho, radiosa e elevando-se no espaço infinito. Ela compreendeu que o fim dele estava próximo. Com efeito, no dia seguinte, sua bela alma deixara a terra enquanto seus lábios murmuravam uma prece. Uma família espírita que conhecia sua bela conduta e se interessava pela mãe que ficou sozinha, tivera a intenção de evocá-lo pouco tempo após sua morte, mas ele se manifestou espontaneamente com a seguinte comunicação: desejam saber o que eu sou agora. Bem-aventurado, bem-aventurado.
Não leve em conta os sofrimentos e as angústias, pois eles são a fonte de bênçãos e da felicidade além-túmulo. Felicidade? Não compreendem o que essa palavra significa. As felicidades da terra estão distantes do que nós experimentamos. Quando voltamos ao Mestre com uma consciência pura, com a confiança do servidor que cumpriu bem o seu dever e que aguarda cheio de alegria o assentimento daquele que é tudo. Ah, meus amigos, a vida é penosa e difícil, se não olharem o fim. Mas eu lhes digo em verdade, quando vierem para o meio de nós, se sua vida foi segundo a lei de Deus, serão recompensados, muito além dos sofrimentos e dos méritos que creem ter ganho para o céu. Sejam bons, sejam caridosos, dessa caridade desconhecida por muitos homens, que se chama benevolência. Socorram seus semelhantes, façam por eles mais do que gostariam que se fizesse por vocês, pois ignoram a miséria íntima e conhecem a sua. Socorram minha mãe, minha pobre mãe, meu único pesar da terra. Ela deve suportar outras provas e é preciso que chegue ao céu. Adeus, vou vê-la. E aqui um complemento do Guia do Médium. Os sofrimentos suportados durante uma encarnação terrestre não são sempre uma punição. Os espíritos que, pela vontade de Deus, vêm cumprir uma missão na Terra, como aquele que acaba de se comunicar com vocês, são felizes por suportar males que para outros são uma expiação. O sono os retempera junto do Altíssimo e lhes dá a força de suportar tudo para a sua maior glória. A missão desse espírito em sua última existência não era uma missão brilhante, mas embora tenha sido obscura, ele só teve mais mérito por isso, porque não podia ser estimulado pelo orgulho. Ele tinha primeiro um dever de reconhecimento a cumprir para com aquela que foi sua mãe. Devia em seguida mostrar que nos piores meios podem se achar almas puras, de sentimentos nobres e elevados, e que com a vontade se pode resistir a todas as tentações. É uma prova de que as qualidades têm uma causa anterior e seu exemplo não terá sido estéril. E assim terminamos com a poesia de Eugênio Savart, Coração, que está em Antologia dos Imortais. Desde o astro primeiro exposto à imensidade, na pauta da grandeza, o regente divino, num misto de beleza, alegria e bondade, fez os mundos e os sóis como notas de um hino. Deu tons ao vento agreste e fala à tempestade, rumor ao fogo estranho e voz ao mar leonino. A eterna melodia a tudo atinge, invade e sonoriza a paz nas claves do destino. Mas o homem, só ele, era mudo e expectante. Eis, porém, que o Criador premiu-lhe a fonte inculta e o pêndulo da vida inflou-lhe o peito arfante. Se a dor te envolve o passo em sombra malfazeja, sente Deus em ti mesmo e em prece viva ausculta o ritmo do amor que o coração arpeja.